Paz do Senhor, bom dia! Vamos ler a palavra de Deus. Vamos hoje concluir a leitura de Efésios, capítulo 5, capítulos 5 e 6. E vai ser uma leitura rápida hoje, mas esses capítulos, principalmente o 6, ele vai concluir assim de uma maneira muito especial essa carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá da igreja de Éfeso. E diz assim o capítulo 5: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada ou mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros de seu corpo.
Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Capítulo 6, o lar cristão, pais e filhos. E depois nós vamos ver também a questão dos servos e senhores e a famosa armadura de Deus, que ele vai descrever aqui nesta parte final, né, concluindo a carta, de modo como sendo aquela ferramenta que nós devemos usar, e ele vai ali associar cada parte, né, da armadura romana. Ele vai fazer uma ligação com a questão espiritual para que a gente esteja protegido, né, de toda essa questão das trevas, de tudo isso que tenta, de uma maneira assim muito forte, ter acesso ao nosso coração e nos tirar da presença de Deus. Então, capítulo 6 diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Olha aí, você que é filho que está lendo aqui comigo, tá vendo só? Temos que honrar pai e mãe, não porque simplesmente são nosso pai e nossa mãe, lógico que por isso também, mas o primeiro mandamento com promessa é isso, e é uma ordenança de Deus também que a gente obedeça os nossos pais no Senhor, né? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então é tudo com base no Senhor e tudo no amor, né? Maravilhoso. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, versículo 10, e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E, para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Vamos finalizar esse capítulo. E,
para que saibam como estou e o que estou fazendo. Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amanhã vamos começar Filipenses, já essa carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá da igreja em Filipos. Faz parte da sua segunda viagem missionária, em que ele vai ter aquela visão, o varão passa para o lado de cá, né? Passa Macedônia e ajuda-nos. Então ele atravessa, ele chega a Neápolis, né? De Troade ele vai a Neápolis, de Neápolis ele vem a Filipo, de Filipo ele vai a Tessalônica, de Tessalônica a Bereia, de Bereia a Atenas, de Atenas a Corinto. É ali no território, né, da atual Grécia. Temos aí igrejas importantes, né? Temos Filipenses, Tessalonicenses, Coríntios. Maravilhoso. Vai ser uma leitura também especial. Aliás, aqui na cidade de Filipe é onde Paulo e Silas, eles vão ser presos e colocados na prisão. E eles vão nos dar ali exemplo à noite. Eles presos vão cantar louvores a Deus. E de uma maneira milagrosa eles são libertos ali, né? O carcereiro tenta se matar e de repente eles pregam o evangelho, o carcereiro se converte, daí o carcereiro leva para a casa deles, trata ali as feridas porque eles estavam machucados e o carcereiro e sua família é batizado. É uma carta muito interessante. Deus me deu a graça, né? O privilégio, a alegria de conhecer essa cidade, conhecer essa segunda viagem. Muito legal. Deus abençoe, gente. Até amanhã. Fiquem na paz.